Eduardo Bolsonaro, o traidor ou o orgulho da pátria? A situação do Brasil é extremamente preocupante com as atitudes do Eduardo Bolsonaro, chegando às raias da insensatez, da loucura, e um país inerte, sem nenhuma ação contra as atitudes de Eduardo Bolsonaro. Está claro que o problema do Trump com o Brasil é a não eleição do Lula. A mesma forma que fizeram com a questão da Lava Jato, com a prisão do Lula, que não deu certo, a questão da pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, que não deu certo, porque Bolsonaro vai ser julgado e vai ser condenado. A perspectiva, pelo menos que a gente acompanha, é que o Trump não deseja a eleição do Lula. Não a eleição do Lula, mas sim a influência da esquerda na América Latina. Daí o fato de que ele está favorecendo tremendamente a Argentina. Inclusive fez uma pauta de negociação de exportação de produtos da Argentina com 0 alíquota. O temor dele é exatamente isso, porque ele está percebendo que o estilo americano, aquele estilo imperialista de determinar as vontades dos países, interferindo na vida política, não tem mais sentido. Os países cresceram, os países evoluíram, países subdesenvolvidos viraram países emergentes. Ou seja, o mundo mudou e os Estados Unidos não. Então, essas atitudes que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, inexplicavelmente, não sei quem é o grande responsável, porque se for o próprio orientador, for o próprio Eduardo Bolsonaro, é um desastre perfeito, né? Porque, na verdade, todas essas atitudes que ele está tomando, ele está cada vez mais favorecendo a candidatura Lula, fortificando Lula. Lula diz que vai ser candidato. E não tem outro candidato na esquerda, a não ser o Lula. E a direita? Qual é o candidato da direita? Aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, que até hoje não se decidiram qual é a sua ideologia, se querem o apoio do Bolsonaro ou se envergonham do apoio do Bolsonaro. O Eduardo lançar-se candidato, ele presidente e a Michelle vice, isso é uma coisa ridícula, inimaginável a gente presenciar uma chapa dessa natureza. O que preocupa é essa atitude beliculosa do Trump, que ele não vai resolver o problema da Ucrânia. Daqui a pouco ele volta os olhares para cá e faz como foi feito em 64, em que uma esquadra da Marinha americana estava pronta para atacar o Brasil. Quem não sabe disso? A famosa Operação Sun Brother, que na verdade não ocorreu porque o Auro Moro Andrade decretou a vacância da presidência da República quando o João Goulart ainda estava aqui no Brasil. Ou seja, a grande preocupação é, por exemplo, que o Trump fez na Colômbia, ou seja, entrou na Colômbia com o seu exército a título de combater o narcotráfico. Então, eu não vejo uma ação assim diante dessas loucuras que a gente tem assistido, mas é possível, dentro dessas loucuras, um ato totalmente extremo, o que nos preocupa. O Exército, me parece que, com a prisão de Bolsonaro, ele totalmente se alija desta questão política. Ele não vai entrar novamente numa situação dessa. Então, a impressão que eu tenho é essa, de uma ação mais violenta dos Estados Unidos para impedir, por exemplo, a eleição. O que eles fizeram, né, de uma forma não inteligente, mas utilizando
dos argumentos possíveis da época de urna falsa, de urna com defeito, que urna pode ser alterado, ou seja, tudo isso ficou provado que não existe. Qual seria agora a reação dessas pessoas para derrubar, né, a esquerda na América Latina? Então, isso é muito preocupante, porque o Trump não tem nenhuma bom senso, não tem cultura política, não tem formação política, ele simplesmente destruiu o Partido Republicano. Não há formação de líderes nos Estados Unidos, o Partido Democrático está totalmente desarrumado nos Estados Unidos. Enfim, a situação é muito difícil. Vamos assistir até as eleições de 2026 atos extremamente inexplicáveis e que a sociedade vai ter que, de uma certa forma, reagir. Porque esse é o nosso país. Não é um país governado por pessoas que têm desvios de personalidade, por exemplo, de não aceitar a sua própria cidadania e se entregar ao inimigo, traidor da pátria. Então, é isso que nos preocupa. Pobre Brasil.